Dulce, chefe do Departamento de História da UFMG e membro da comissão organizadora da segunda semana de História da UFMG. Vocês assistem agora à sessão de apresentação dos grupos de estudo e dos grupos de pesquisa ligados ao Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. A sessão de apresentação foi dividida em 3 blocos, com 5 grupos em cada um dos blocos. A ideia aqui é apresentar os grupos de pesquisa, tanto coordenados por professores do departamento do programa de pós-graduação, quanto aqueles que são de iniciativa dos próprios alunos da UFMG. Por favor. Eu vim aqui hoje para falar do grupo de pesquisas que o professor Alexandre já referiu aqui. Esse grupo de pesquisa, ele existe desde 2003, ele está cadastrado desde 2003 no CNPq. A partir desse grupo de pesquisa, foram criados uma série de eventos e de outros grupos que se vinculam a este que nasceu dentro do CNPq. Né? A gente, então, tem esse escravidão, mestiçagem, trânsito de culturas e globalização. Aqui na UFMG, aqui na FAFISH, né, ligado a ele, a gente tem o CEPAM, que é o Centro de Estudos sobre a Presença Africana no Mundo Moderno, funciona na sala 3029, no terceiro andar. E, além disso, nós temos um grupo de estudos que é o Mistos. Então, eu vou falar de cada um deles, eu vou ser bem breve, eu não vou me alongar muito. Bem, o primeiro, que é o grupo de pesquisa do CNPq, ele congrega, então, pesquisadores que estudam a escravidão no Brasil, né? Mas não somente no Brasil. A ideia é que esses estudos eles sejam feitos em perspectiva comparada. Então, dentro do escopo do grupo, se estuda também trânsitos culturais e materiais, né? Não somente então, no Brasil, mas entendendo essa relação com as diferentes partes do mundo, as chamadas 4 partes do mundo no mundo moderno. Então, a perspectiva da história comparada e da história conectada, ela está sempre presente nas discussões do grupo, que também está interessado em discutir as mesclas, as mestiçagens, as hibridações. Né? Bem, uma perspectiva que é muito forte nos trabalhos do grupo tem sido a ideia de se buscar o entendimento das categorias sociais e dos conceitos a partir do que aparece na documentação. Né? A gente tem tentado desnaturalizar aquelas categorias. Né? O que aquelas categorias significavam naquele mundo, né? no que nós chamamos de mundo moderno, ou essa modernidade que vai do século XV ao século XIX. Bem, então, dentro dessa experiência foi criado aqui na UFMG o CEPAM, que é o Centro de Pesquisa sobre a Presença Africana no Mundo Moderno. Ele tem, então, o objetivo de melhor compreender a trajetória dos africanos e seus descendentes fora do continente africano. Né? Não é um grupo de pesquisa sobre história da África, mas que leva em consideração toda a herança africana aí fora da África, não somente no Brasil, mas em todas as Américas. Nos últimos anos, o CEPAM ele tem um convênio com o Departamento de História da Universidade de Sevilha, e esse convênio ele tem resultado numa série de eventos e intercâmbios de pesquisadores, por enquanto, tem sido de pesquisadores saindo daqui da UFMG e indo para Sevilha, mas aos poucos a gente tem visto o movimento contrário. Ano passado teve o professor Rafael Pérez Garcia, ele é um especialista sobre escravidão na Espanha, ele esteve aqui e foi muito interessante o debate e as conexões que a gente estabeleceu com ele. Bem, e como que a gente, no meio de todos esses grupos, qual é que é o grupo em que a gente, o grupo mais nuclearizado, o grupo em que nós podemos sentar e discutir todas essas questões de uma maneira mais direta?
Existe o Mistos, né? O Mistos, ele, então, é o espaço em que esses debates eles são verticalizados, englobando pesquisadores que já têm uma trajetória, outros que estão caminhando, que é o meu caso, com pessoas que estão iniciando a sua carreira agora, estão começando a se interessar pelos temas. Até o ano passado, esse grupo ele se reunia a cada 2 meses, quando eram convidados algumas pessoas para desenvolver alguns temas dentro dos eixos, principalmente trânsito cultural, escravidão e mestiçagens. Então, no passado, a gente teve discussões sobre religiosidade, grupos indígenas no período colonial, essa tem sido uma discussão muito forte dentro do grupo, né? E a presença africana na América Espanhola. Para agora, em 2020, no primeiro semestre, a gente mudou essa estratégia e o grupo vai se reunir a cada 15 dias, vai ser no CEPAM, a sala 3029B, de 5h30 da tarde às 6h50, nas quartas-feiras. A gente já tem um cronograma. Quem estiver interessado no cronograma e na bibliografia pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, douglasjlima, tudo junto, @gmail.com. Pode entrar em contato com o Eduardo Rodrigues, Dudu, que está no sétimo período, né? Ou então pode mandar um e-mail para também o professor Eduardo, que não vai estar aqui na UFMG este ano, ele está de pós-doutorado, mas ele com certeza vai responder. O e-mail dele é edupaiva@ufmg.br, tá bom? Bem, é isso, muito obrigado. Agradeço o Douglas pela apresentação do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Eduardo. Eu passo a palavra, então, para a Tainá Souza, que vai fazer a apresentação do grupo de estudos africanos e pós-coloniais. Boa noite. O grupo de estudos africanos e pós-coloniais, ele tem o objetivo de fazer a leitura das obras clássicas sobre a pós-colonialidade e os estudos africanos, para fazer uma discussão sobre os conceitos historiográficos e metodológicos para serem utilizados nas pesquisas e no desenvolvimento acadêmico dos alunos. Então, a gente, para quem não conhece o que são os estudos pós-coloniais, eu vou pedir licença para o Stuart Hall, no livro da Diáspora, que também foi uma leitura feita no grupo, que ele pensa que é um conceito em disputa, mas é uma busca de releitura transnacional, transcultural e diaspórica dos processos de colonização e descolonização, para além das narrativas nacionais e imperialistas. Então, esses conceitos que a gente discute no grupo para dar uma nova perspectiva para nossas pesquisas a partir dessa dimensão. O grupo, ele tem são diversas o grupo ele tem vários tipos de pesquisa. Ele tem um recorte muito grande, um recorte histórico. Tem pesquisas desde o século XV até o século XX. São geralmente análises dos discursos imperiais, portugueses, britânicos, discursos coloniais sobre a Libéria. Tem também discursos anticoloniais, Franz Fanon. A gente também discute as questões sobre tradições musicais de africanos aqui em Minas Gerais. Tem sobre tradições musicais, sobre o rapper Tupac Shakur e o Partido das Panteras Negras. Então, como é um grupo de discussão sobre questões metodológicas, não existe um recorte específico. Então, são várias dimensões e o grupo, a gente faz a leitura da obra em reuniões semestrais, a terceira quinta-feira do mês, entre 17 e 19 horas, e a gente faz a leitura da obra inteira. Então, as obras que já foram lidas, além
além, né, do Stuart Hall, a gente já leu o Edward Said, do Orientalismo, a gente já leu o Local da Cultura, do Homem-Baba, e sempre fazendo essa discussão, reservando um tempo para fazer a discussão conceitual das obras. Então, a principal ganho, assim, em questão da minha própria experiência, como o professor Alexandre falou, que inclusive ele é o coordenador do grupo, acho que eu não falei, coordenador do grupo. O principal ganho, eu entrei no grupo no início, né, que iniciou no segundo semestre de 2016, eu ainda estava ainda no começo da iniciação científica, e a partir dele eu consegui fazer as discussões conceituais, teórico-metodológicas, e fui desenvolvendo a minha pesquisa de iniciação científica, fiz o meu projeto de mestrado. Então, tudo isso a partir dos ganhos conceituais que eu tive nas discussões do grupo. Além disso, essa discussão horizontal que a gente tem, muitas vezes dando exemplos sobre as pesquisas, transmite a gente uma dimensão que, às vezes, a análise pura do conceito, numa leitura individual, não nos proporciona. Então, assim, é muito bom também ver os outros, já que tem essa diversidade de pesquisas, a gente ver os nossos outros colegas dividindo, compartilhando as pesquisas dele. Então, o nosso grupo vai ter uma reunião agora, dia 19 de março, na sala 303, na FISH. A gente vai ler o último capítulo e o epílogo de A Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe. Quem quiser participar está convidado. E depois nós vamos iniciar a leitura de Os Olhos do Império, da Mary Louise Pratt. Então, quem quiser participar, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é tainapontelis@gmail.com, ou então com o professor Alexandre. Eu não sei se é e-mail de cor. Então, muito obrigada. Gente, dando continuidade então para a nossa mesa, eu passo a palavra para o Robert Dylon, que vai fazer a apresentação do grupo de pesquisa Áfricas, coordenado pela professora Vani Cleia. Como o Marcos disse, eu sou o Robert e eu vou falar um pouquinho sobre o Áfricas. Ele foi idealizado e construído pela professora Vani Cleia enquanto ela era coordenadora do Centro de Estudos Africanos da UFMG, e apesar de não ter esse nome naquele momento, ele fazia o que ele faz hoje, que foi centralizado no que a gente chama de Áfricas hoje. A principal atividade do grupo, assim como a dos outros, é a orientação de pesquisas em nível da graduação. No nível da graduação, ela se dá a partir das iniciações científicas e iniciações científicas voluntárias, e também na pós-graduação, nos níveis de mestrado e doutorado, a partir de História Social da Cultura, sob a orientação da própria professora Vani Cleia. Além disso, a maioria dessas pesquisas estão concentradas no período que nós chamamos de período pré-colonial, é o período de estudos na África, no continente africano como um todo, anterior ao século XIX. Esse marco tem a ver com a ideia que se tem de que o colonialismo em África só começa a partir do século XIX então, tudo que vem antes disso é chamado pré-colonial. Além das pesquisas, o grupo também participou da realização de alguns eventos em parceria com o CEPAM, alguns eventos em parceria com o professor Marcus também. Enfim, ele participou de alguns eventos, dentre os quais a gente pode citar o primeiro Simpósio Internacional de Patrimônio, História Intelectual e Cultura na África Ocidental, que foi realizado em parceria com o professor Marcus. Alguns eventos também sobre o trânsito de marfim no mundo atlântico, que foi realizado junto com o CEPAM. E desses eventos a gente tem algumas publicações que foram realizadas, e as publicações estão disponíveis na biblioteca, estão disponíveis também online, se vocês quiserem adquirir, é ótimo, ajuda as pessoas que publicaram, e foram organizados pelos professores Alexandre, pela professora Vani Cleia, alguns também com o professor Eduardo França Paiva, o professor René, da Escola da Ciência e da Informação, dentre outros nomes que, se eu fosse ficar citando aqui, a gente ia demorar muito tempo. Para além disso, o grupo também envolve o GEA, que é o nosso grupo de estudos em África pré-colonial.
O grupo de estudos em África pré-colonial, como eu disse, tenta estudar diversos temas nesse período que é anterior ao século XIX. Dentre esses temas, a gente pode citar o comércio, a gente pode citar a agência africana, as relações de gênero, a escravidão africana, o tráfico de escravizados, que a gente faz uma diferenciação entre a escravidão africana no continente e o tráfico de escravizados e a escravidão na outra dimensão que ela toma a partir da diáspora. Religião, culturas materiais e artes africanas. São alguns dos temas que a gente discute particularmente durante o grupo de estudos. O grupo de estudos se reuniu no ano passado até todas as quintas-feiras, ou das quintas-feiras quinzenalmente, e a partir desse ano, no mês de março, ele vai se reunir às quartas-feiras. A quarta-feira que vem, no dia 11 de março, vai ser a primeira reunião para a gente definir junto com vocês cronograma. Então, quem quiser participar dessa reunião de cronograma e temáticas da discussão do semestre, está muito convidado a vir na próxima quarta-feira, no dia 11. E depois do mês de março, vai voltar às quintas-feiras, vai ser discutido normalmente às quintas-feiras, no período da manhã. Acredito que é às 9h30 ou às 10 horas que começa, a gente vai decidir isso também na quarta-feira que vem. O grupo, então, tenta fazer essas discussões temáticas e metodológicas sobre o período pré-colonial, principalmente, mas não só sobre ele, e ele tenta fazer essa discussão de um território num período que historicamente foi considerado um período sem história. Então a importância de se fazer essa discussão é que é um período muito novo, inclusive historiograficamente. Sendo assim, a gente convida todos vocês a participarem junto com a gente. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, eu acho que elas apareceram aí já. E aí vocês podem seguir a gente nas redes sociais, a maior parte das informações vai ser divulgada lá também. A gente não é tão legal quanto o NEPAT nas redes sociais, mas se vocês quiserem seguir, a gente é legal lá também. E eu acredito que é isso, gente. Obrigado. E eu passo a palavra, então, para a Isadora Vivaco, que vai fazer a apresentação do NUPA, o Núcleo de Pesquisa em História das Américas. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Isadora. Eu fiz a minha graduação em História aqui no FMG e, em seguida, fiz o mestrado na linha de História e Culturas Políticas. E a minha pesquisa do mestrado foi na área de História das Américas e teve um desenvolvimento que se aprimorou bastante a partir das discussões que foram desenvolvidas dentro do NUPA, que é o Núcleo de Pesquisa em História das Américas, sobre o qual eu vou apresentar alguns pontos gerais aqui para vocês. Bom, primeiramente, falando sobre o surgimento do NUPA, eu destaco que ele surgiu em fevereiro de 2017, a primeira reunião foi em abril, mas assim, o marco de fundação dele foi em fevereiro. Ele foi criado pela professora Adriane Vidal Costa, que sei que tem calouros aqui, então, caso alguém não saiba, é professora de História das Américas aqui do departamento, e que ela atuou como coordenadora do NUPA até o final do ano passado. E, em conjunto com ela, a professora Cátia Gerard Baggio, que também é professora de História das Américas aqui do departamento e que continua atuando como coordenadora do NUPA. O NUPA, como o próprio nome já evidencia, é um núcleo que é destinado à pesquisa e projetos de extensão ligados à área de História das Américas e que ele congrega pesquisadores, estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação aqui da FMG, e que tem esse objetivo de promover um espaço para ampliar as pesquisas na área de História das Américas e com um contato tanto entre alunos da graduação, da pós e professores daqui, como também convidando conferencistas, professores e estudantes de outras universidades para participar e integrar as atividades do NUPA com a gente. Quero destacar que as atividades são bastante diversas, elas têm como eixo central a realização de reuniões mensais. Essas reuniões normalmente ocorrem na segunda sexta-feira do mês, das 14 às 18 horas, em que as pessoas apresentam as suas pesquisas em andamento, podem ser projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado, enfim, como eu disse, congrega alunos, tanto da graduação como da pós, e que após a exposição dessas apresentações, segue-se um debate em que a gente tem um espaço aberto para discutir sobre essas pesquisas, para lançar novos olhares, para debater sobre conceitos, sobre temas na área de História das Américas e aprimorar as nossas pesquisas nesse campo.
campo. Falando, como disse, da minha trajetória pessoal, os momentos em que eu tive a oportunidade de apresentar no NUPA, de debater com os professores e com os colegas, contribuíram significativamente para o desenvolvimento da minha dissertação. Aprendi bastante no NUPA e também assisti às apresentações dos meus colegas, dos professores. Então, é um espaço que auxilia bastante no desenvolvimento de pesquisas nessa área. E eu destaco também que, se por um lado, há como eixo central do NUPA a organização dessas reuniões mensais, há também outras atividades na área, por exemplo, de extensão. No ano passado foram organizados mini-cursos que foram ofertados tanto por professores como por alunos aqui da graduação e da pós-graduação para professores do ensino básico, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, e principalmente as vagas foram destinadas para professores da rede pública. No caso desses mini-cursos, foram apresentados não só as nossas pesquisas de uma forma isolada, mas também um debate sobre o ensino, processo de ensino-aprendizagem de História das Américas na educação básica, pensando no lugar desse conhecimento, o modo de trabalhar, os desafios que a gente enfrenta na sala de aula. Portanto, além dessas pesquisas, da apresentação dessas pesquisas que ocorrem mensalmente, há outras atividades que são realizadas pelo núcleo. E, dentre essas outras atividades, também gostaria de mencionar a organização de eventos acadêmicos um pouco maiores, como foi o Seminário Internacional sobre os 60 anos da Revolução Cubana, que aconteceu ano passado, e que vai gerar também um material próprio do NUPA. Os conferencistas tiveram a oportunidade de enviar os seus artigos que foram apresentados no evento, e vai ser lançado um e-book no meio desse ano, provavelmente, com os textos que foram apresentados e debatidos no seminário. E um outro seminário também que foi organizado pelo NUPA, que ocorreu em 2018, foi intitulado Em 68, Cuba, Brasil e México, foi realizado, como disse, em junho de 2018. Também com essa perspectiva de integrar alunos da graduação, da pós-graduação e outros conferencistas que vieram de outras universidades aqui apresentar. Eu acho que se puder passar só para o slide 3. Aqui nós temos isso, 3, exatamente. Os focos ou as linhas de pesquisa que mais identificam os projetos em desenvolvimento do NUPA. E a gente ressalta que são 4 linhas predominantes, elas não são isoladas, elas se conectam, mas que a gente destacou aqui só para apresentar quais são os pontos centrais em desenvolvimento, que são história intelectual, narrativas, imprensa e circulação de ideias nas Américas, cultura, identidades e territorialidades nas Américas, revoluções e projetos políticos, autoritarismos, ditaduras e resistências. Como eu disse, são linhas que se conectam, mas destacamos dessa forma, apenas objetivando apresentar os pontos centrais desses trabalhos que estão em desenvolvimento. E eu queria só destacar novamente que as reuniões elas ocorrem de debate de pesquisa normalmente na segunda sexta-feira do mês, das 14 às 18 horas, são abertas para todo mundo que tiver interesse em participar. E convidar vocês a integrarem o NUPA, se tiverem interesse nessa área de pesquisa, e dizer que é um espaço aberto, democrático, que a gente realiza vários debates interessantes nessa área que nos auxiliam muito no desenvolvimento de pesquisas, tanto para alunos como para professores. É isso. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Henrique Verchenko, para o Henrique Verchenko, então vai fazer a apresentação do projeto Brasiliana. Boa noite, agradeço a oportunidade de falar pela Brasiliana. O projeto Brasiliana ele é um projeto bastante longevo, ele foi criado em 2001 pela professora Helena Dutra, que hoje é professora aposentada, mas continua orientando na pós-graduação. Ele é um projeto que surge em torno da exploração da coleção brasiliana, a edição da obra, a edição da coleção, as obras, os autores editados. Para quem não sabe, falando muito brevemente, a coleção brasiliana ela foi quase um monumento da história intelectual e editorial brasileira, criada em 1931, e ela era destinada a produzir um conhecimento sistemático e um pensamento crítico sobre o Brasil, nas áreas de história, da cultura, da formação nacional, propiciando um diagnóstico sobre a realidade brasileira e os problemas da nação, visando subsidiar os projetos políticos e intelectuais em voga naquele momento.
Não por acaso é uma coleção, na verdade, ela permanece existindo até 1993, mas o projeto ele foi pensado inicialmente dentro desse recorte de 31 a 41, que seria um momento crucial. Então, a coleção ela é pensada naquele momento como uma metáfora da nação e também um projeto de intervenção. Vale dizer que a coleção ela era parte de uma grande série chamada Biblioteca Pedagógica Brasileira. Se eu não me engano, eram 6 séries. Tá? Bom, então, a proposta da coleção ela se articula nesse período dos anos 30 e dos anos 40 aos objetivos de modernização, a ideia de progresso, de racionalização, aos novos lugares para a ciência e para a tecnologia, tudo relacionado a essa nova política de Estado que passa a ocorrer naquele momento e aos novos papéis também atribuídos aos intelectuais. Alguns objetivos iniciais do projeto Brasiliana, lá em 2001, nessa primeira fase, seriam desenvolver estudos sobre autores e obras editadas pela coleção brasiliana nesses 10 primeiros anos, de 31 a 41, estabelecer as relações entre a proposta editorial da coleção e o projeto político intelectual em pauta no momento, analisar a sua concepção editorial e também intelectual, assim como o papel da coleção na configuração de um campo intelectual no Brasil dos anos 30, resgatar a contribuição da coleção para a história do Brasil, da colônia república e propiciar novos estudos sobre a história do livro, das edições e da leitura no Brasil. São alguns desses objetivos iniciais quando o projeto é criado. Dentro da coleção, que é enorme, são centenas de volumes, foram mapeadas algumas diferentes problemáticas para orientar um pouco a criação do projeto. Alguns deles seriam o território e a natureza, a história, o povo, a elite, a imaginação política, os textos fundadores da nação, o Brasil na América. Assim, o projeto Brasiliana ele se construiu como um projeto integrado com vários subprojetos que podiam garantir várias frentes de estudo e pesquisa e com um efeito multiplicador não só entre os pesquisadores e professores, mas também para os alunos, participantes e bolsistas. Vários professores passaram pelo projeto, entre eles a professora Carla Anastasia, o professor José Carlos Reis, a professora Regina Horta, a Kátia Gipage, o professor Eduardo França Paiva também. Desde 2000 ele vive uma nova fase. As pesquisas dele não estão necessariamente relacionadas à coleção brasiliana, mas estão ligadas a esse universo de alguma maneira. Os pesquisadores e estudantes eles estão hoje articulados em torno dos seguintes eixos temáticos. Eu esqueci de escrever esses eixos, mas o primeiro seria o Brasil intelectual, livros, escritos e leituras da nação, editores, autores e projetos editoriais, coordenado pela professora Eliana. O segundo, o Brasil na escrita da história, memória, historiografia e usos do passado, de responsabilidade do professor Douglas Átila. O terceiro, Brasil e Hispanoamérica, intercâmbio intelectual e circulação de ideias, de responsabilidade da professora Kátia. E História, Natureza, Ciência e Território no Brasil, de responsabilidade da professora Regina Horta. Bom, ao longo de todos esses anos, o projeto contabilizou dezenas de teses e dissertações defendidas pelos estudantes vinculados, muitos vinculados desde a iniciação científica, vários livros individuais, coletivos, um grande volume de capítulos de livros e artigos também publicados tanto no Brasil quanto no exterior, participação em congressos nacionais e internacionais, organização de colóquios internacionais com pesquisadores da Europa, Estados Unidos e América Latina. Dois desses eventos, desses colóquios maiores realizados aqui, geraram livros que foram publicados. Você pode passar, por favor? Um deles um deles é o Política, Nação e Edição. A imagem não está muito boa, mas o lugar dos impressos na construção da vida pública, Brasil, Europa e Américas nos séculos XVIII e XX. Esse livro também, pode passar, foi publicado na França. Ele é organizado pelo professor Helena Dutra e pelo professor Jean-Yves Mollier. E o segundo colóquio que também gerou um livro foi O Brasil em Dois Tempos, organizado pelo professor Helena Dutra. Bom, foram 4 teses também premiadas da Gisela Morim,
premiado em Portugal, da Natasha Ossos, do Thiago Lenini e da Helene Nolasco, que foram premiados pelo IEP e vão ser lançados nas comemorações do bicentenário da independência. Tá? E o projeto também recebe diversos bolsistas de pós-doc. Além disso, o projeto também tem acordo de cooperação internacional com o Centro de História Cultural das Sociedades Contemporâneas da Universidade de Versailles, São Caetano e Ferrini. Eu mesmo fiz o meu período de sanduíche nessa universidade. Os pesquisadores membros, como ele é um projeto que se ramifica, são a Eliana, a professora Ana Paula Caldeira, o professor Douglas Átila, a professora Gisele Venâncio, da UF, a professora Ivana Parrella, Kátia Baggio, Regina Horta e também a Mariana Silveira é parte do projeto. Bom, os estudantes que pesquisam, como eu falei nessa nova fase, o projeto não é focado só na coleção brasiliana, os estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado, eles pesquisam vários temas, passando por redes intelectuais, periódicos, anúncios comerciais em revistas durante a Segunda Guerra, bibliotecas e livros de teatro, que é o meu caso, trajetórias intelectuais, imprensa, biografias, enfim. Uma das principais atividades realizadas pelo projeto são os encontros de pesquisa do projeto brasiliano, que são frequentes e são abertos ao público. Pode passar. Desculpa, vamos... acho que não tem muito tempo. Essa é uma amostra... Não, vamos mostrar. É uma amostra dos palestrantes convidados, né? Desde 2013, tem só uma amostra deles, mas são palestrantes internacionais que vêm para esses encontros. Professor Hernan Paz, professor Martin Maio, professor Mauro Franco Neto, Eli José Pauti. É só uma amostra mesmo, para vocês terem uma ideia. Esses encontros, relembrando mais uma vez, eles são abertos, tá? Eu acho que é um momento super importante que a gente tem contato com esses pesquisadores e a gente tem a oportunidade de dialogar, colocar nossas pesquisas também, as nossas questões. Aqui são só cartazes de divulgação para vocês verem, que chegam por e-mail para vocês. O projeto é parte do Centro de Referência em Ciências Humanas, que é o prédio anexo aqui da Vafiche, sala 205, em geral os encontros acontecem lá. Bom, então eu acho que a ênfase do grupo está nesse tripé, que é a pesquisa, a formação e o debate de ideias, que são propiciados principalmente por esses encontros. Na última tem esses foram os encontros do primeiro semestre de 2019 e do segundo. E aqui tem o e-mail para quem quiser o contato, projetobrasiliana@gmail.com, e na sala 205 do Centro de Referência em Ciências Humanas. Obrigado. Eu começo passando a palavra para Maria Júlia Viana, que vai fazer a apresentação do grupo de estudos Cultura Impressa na Europa Moderna, séculos XVI a XVIII. Boa noite, meu nome é Maria Júlia. Como o Marcos falou, eu faço parte do grupo de Cultura Impressa na Europa Moderna, orientado pela professora Silvia Líbia, de História Moderna aqui do departamento, para quem não conhece. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né? Como o Arnaud falou ontem, nosso curso vai muito além da sala de aula e eu acho que isso aqui é muito interessante para a gente mostrar, principalmente para os calouros, as oportunidades que eles têm aqui dentro. Enfim, eu vou contextualizar mais ou menos o grupo. A gente começou em 2018, a Silvia é recente aqui no departamento, a gente começou em 2018 com uma proposta de destrinchar diferentes temas referentes à modernidade. E aí, nesse ano passado, né, a gente deu um direcionamento maior à cultura impressa mesmo. A gente tem como objetivo central o estudo dos impressos, a análise de composição e suporte, de autoria, de representação. E a gente tem esse ponto de partida na invenção da prensa, em meados do século XV, que ressignificou muito o acesso à informação naquela época. O grupo, então, ele busca reunir pesquisadores e pesquisadoras para tentar entender mais ou menos, né, como que essa literatura de rua, muito marcada pela efemeridade, pela facilidade de produção e de difusão,
vai marcar muito o acesso à informação naquela época. Então, a gente tenta também entender os diferentes processos vinculados à cultura impressa, né, a constituição de um mercado, o papel das mulheres e homens de letras, essa nova função social do escritor, a circulação desses impressos em novos ambientes e como que a oralidade era muito marcante. E, sobretudo, focar mesmo na literatura de rua, que era direcionada aos leitores de bolsos mais modernos, pelo seu custo baixo. E ela vai significar mesmo uma mudança muito grande, porque vai permitir que a literatura alcance parte da população que não era tida como um alvo importante da literatura até então. É fundamental a gente compreender, né, que esses impressos eles eram instrumentos de propagação de ideias, eles culminavam em abalos na ordem mesmo, na ordem estatal, e eles marcavam muito a mentalidade da população. Eles não eram só lidos por aqueles que compravam, né? Como eu falei, muita gente tinha acesso porque eles eram lidos e até cantados em público. Então, esses impressos chegavam a grande parte da população de forma que os livros, os manuscritos, até então não conseguiam. E é por isso que a gente usa eles como fonte para entender as vivências daquele período. Dentro do grupo de estudo, né, relacionado a ele, a gente tem um projeto de iniciação científica, que é o grupo de pesquisa, também orientado pela Silvia. Atualmente, a gente tem 2 projetos e, mais especificamente, a gente busca compreender o impacto desses impressos na vida da população, com foco nas mulheres, nos instrumentos, né, de repressão, de controle delas, como elas eram percebidas, como elas eram julgadas, como elas agiam. O primeiro projeto que a gente tem é o de cultura impressa e caça às bruxas na Europa moderna. Tem o intuito de analisar como o maior acesso à informação criou um ambiente propício para a crença na bruxaria e nas possessões diabólicas, já que passou a ser possível uma ampla produção e difusão de tratados jurídicos e teológicos sobre o assunto. Então, a literatura de rua facilitou o acesso a esses documentos oficiais, né, como os dados de processos judiciais, e com isso vai ser formado um público receptor dessas informações, dessas ideias, e isso vai possibilitar um debate público sobre magia, sobre possessão, sobre a demonização do feminino, e a partir disso um reforço do controle dos corpos das mulheres, especialmente as viúvas camponesas, porque a gente está pensando em um contexto de formação dos estados nacionais e de uma necessidade de reforço da ordem. Então, assim, é uma urgência em regular os desvios comportamentais, sobretudo dessas mulheres, porque elas são vistas como mais suscetíveis às influências malignas. O segundo projeto de Mulheres Desregradas, Narrativas de Crimes Femininos dos Dois Lados do Canal da Mancha, busca compreender as circunstâncias dos crimes cometidos pelas mulheres e as apropriações dessas narrativas em discursos moralizantes. Obviamente, a gente está pensando aqui em uma sociedade patriarcal, então essas mulheres criminosas, elas são duplamente desviantes. Elas estão violando a ordem social, porque elas cometem crimes, e elas estão violando as normas de gênero, porque elas estão se afastando de um papel que é visto como feminino. E é por isso que, assim, a gente percebe muito nas fontes que elas se envolvem mais em crimes relacionados à propriedade, crimes da fala, como calúnia, e muito pouco em crimes graves, como heresia ou alta traição. Mas, ainda assim, as narrativas referentes a adultério, a infanticídio, a assassinato em geral, principalmente quando a vítima eram os maridos, elas são muito marcadas justamente por esse afastamento do feminino, por essa normalidade, e esses crimes contra a família, contra os maridos, a quem elas deviam submissão e devoção, vão ser vistos como os mais graves possíveis. Então, a gente busca, né, entender como que a literatura referente a essa temática era muito marcada pela moralização, e essas narrativas vão misturar o real e o imaginário, ressaltando que as mulheres que se desviassem do caminho da fé estavam suscetíveis às influências do diabo e etc. Então, assim, dá para a gente perceber que até coisas mais corriqueiras e mais prováveis de terem acontecido, como esses crimes, são muito relacionados aos discursos sobre bruxaria também. Enfim, esses são projetos mais específicos que a gente desenvolve, como eu disse, como parte da iniciação científica. Eu quis trazer para mostrar um pouquinho as aplicações das nossas discussões no grupo de estudo, que trata da cultura impressa de forma mais geral na Europa. O grupo é aberto, a gente realiza reuniões quinzenais, a gente ainda não tem um cronograma definido para esse semestre, e nem o dia da semana, mas se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail para a Silvia mesmo, ou falar comigo,
E é isso. Obrigada de novo. Agradeço a Maria Júlia pela apresentação do grupo coordenado pela professora Silvia Libel e passo a palavra então para a Denise Duarte, que vai fazer a apresentação do grupo de pesquisa Elementos Materiais da Cultura e Patrimônio, coordenado pelo professor José Newton, que está aqui no auditório presente. Bom, boa noite. Meu nome é Denise, e eu participo do grupo do José Newton já há um bom tempo, né, José Newton? Eu fui orientanda dele e é o grupo de pesquisa, do CNPq, o nome dele é Elementos Materiais da Cultura e do Patrimônio, e ele se divide em 3 sub-áreas, assim, que é a cultura material, a materialidade da cultura escrita e as metodologias de análise dos elementos materiais da cultura. Ele congrega estudiosos de diversos locais, a gente tem desde estudantes da graduação até mesmo os pesquisadores, estudantes de pós, os pesquisadores, os professores da UFMG, da Unicamp, da USP, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e do Mucuri, da UEL, da Universidade de Antioquia, lá da Colômbia, da Unifest, do IEFET, do MG, e do Cefet, dentre outras, e ele é liderado pelo professor José Newton, aqui da casa, e co-liderado pela professora Márcia Almada, lá da Universidade de Belas Artes, da Escola de Belas Artes. Bom, o tema de pesquisa dos estudiosos lá, dos pesquisadores do grupo, varia bastante, que vai desde alimentação até os espaços ocupados pelo homem, a sua organização, a escrita, seus artefatos, como livros, os manuscritos e os jornais, os objetos do cotidiano, dentre outras coisas, assim, e entre esses pesquisadores que estão sempre presentes nas nossas reuniões, a gente tem que destacar, eu acho que a presença, além de José Newton, da professora Márcia Almada, que estuda a materialidade dos manuscritos, a atual pesquisa dela, e ela está sempre presente na reunião, bem como o professor James William Golding Jr., que é do Cefet MG, do Cefet aqui, e ele atualmente estuda os usos sociais dos artefatos tecnológicos e o espaço urbano em Minas Gerais, do século XIX e do século XX. Então, são duas pessoas que estão sempre presentes e acrescentam muito nas nossas discussões, Isso é muito importante, eu acho que principalmente para os alunos de graduação, de mestrado e de doutorado também, que estão começando a pensar sobre suas pesquisas e tal, ou estão desenvolvendo elas, assim. Bom, o grupo ele produz, além de reuniões, eventos e publicações, como 2 eventos internacionais, um em 2012 e um em 2014, além de dossiês para periódicos nacionais e internacionais, como Prova de História, para os anais do Museu Paulista, Agro e Território, que é um periódico espanhol, e Eixo e Roda, eu não sei quem eu diria, da Letras, bem como ele também produz algumas mesas para alguns eventos, como a Ampul, e também para o Encontro Internacional de História Colonial. Tem 2 mesas que são relacionadas ao grupo também. Bom, eu peço licença agora para vocês para eu ler, porque eu vou discutir um pouquinho, para não me perder também, as questões mais teóricas relacionadas à discussão do grupo, só para vocês entenderem um pouco, tá? Bom, a materialidade da cultura, comumente chamada de cultura material, é perspectiva de análise sempre valorizada das ciências humanas, principalmente pela história e pela antropologia, mas pouco discutida em seus aspectos metodológicos e nos ambientes acadêmicos. A dicotomia simplificadora de tratar a cultura e seus aspectos material e imaterial, muito comum nos últimos anos em função dos avanços da interpretação patrimonial, vem exigindo que essa discussão seja teorizada e pensada com rigor pelos pesquisadores que elegem os elementos materiais da cultura não apenas como objetos, produtos da construção cultural, mas também como fontes importantes de interpretação sócio-histórica. Os processos de patrimonialização da atualidade, que tomam a distinção acima referida como parâmetro primordial de interpretação e registro das referências culturais reconhecidas como patrimônios das culturas, tem sido importante tópico de discussão do grupo e tem ainda publicizado essas discussões junto aos grupos acadêmicos e instituições estatais de preservação patrimonial. A conceituação de cultura material é discussão
discussão teórica recorrente no campo da história, embora não haja efetividade na busca de propostas definitivas de conceituação. Optando pela obviedade, parâmetro que não pode ser negligenciado na temática da materialidade da cultura, resumiríamos a cultura material pelo complexo dinâmico a cultura material é complexo e dinâmico repertório que os homens são capazes de produzir, fazer circular e consumir. Tais dimensões das ações não apenas sinalizam as funcionalidades da criação humana, mas como também denotam os diferentes significados atribuídos a um dado artefato, por uma comunidade e sociedade ao longo do tempo. O grupo, enfim, opta pela expressão elementos materiais da cultura, mais condizente com a proposta de que o homem, ao construir culturas, faz coisas concretas e essas são dignas de serem historiadas. O objetivo em igual interesse as possibilidades de que esses elementos constituírem-se como manifestações sociais identitárias que nomeamos patrimônio cultural. Reforça esses objetivos a consideração de que os historiadores podem tomar os elementos concretos da cultura em si mesmos, como expressão social na dinâmica de interesses econômicos, das convicções ideológicas como representações sociais de valores e símbolos de relevâncias humanas. Como nos atenta Daniel Rocha, ao buscar reconciliar a filosofia com o cotidiano, é preciso especular sobre os objetos da vida e buscar a compreensão das nossas relações com as coisas, de nossas mediações com os objetos e com o mundo. Para o autor, a noção de cultura material pouco definida permite aos historiadores de qualquer período, de qualquer área cultural, relacionar um conjunto de fatos marginais em relação ao essencial político, o religioso, o social e econômico, permitindo perceber adaptações que os homens fazem ao viver, através das quais o natural se revela fundamentalmente cultural. As coisas e os objetos da fatura humana não podem ser dissociados das realidades vividas. Ao pensar os elementos materiais na construção das culturas, não podemos nos restringir ao campo das técnicas, mesmo entendendo a expressão brodeliana de que tudo é técnica. Diríamos, parafraseando Brodel, que tudo é ação humana e que as técnicas são dissociáveis das ações e relações. Ele próprio completa a sua conclusão anterior exprimindo: a técnica nunca anda só. Compreensão dos fatos sociais a partir da materialidade é, enfim, o objeto fundamental de reflexão e compreensão do grupo. Bom, agora vou tratar só um pouquinho para esclarecer os objetivos do grupo, que é aprofundar as discussões e reflexões sobre temas no campo da chamada cultura material, ou mais explicitamente dos elementos materiais da cultura, bem como o processo interpretativo do patrimônio e dos instrumentos de patrimonialização, integrar estudiosos e pesquisadores na área de história, de interpretação do patrimônio de museus de forma interdisciplinar, discutir novas propostas teórico-metodológicas nesse campo do conhecimento e proporcionar a integração acadêmica, possibilitando os docentes e discentes discussões e atualizações sobre a pesquisa e as interpretações de culturas pelos seus elementos materiais, e ainda possibilitar condições de realização de trabalhos conjuntos entre pesquisadores brasileiros, estrangeiros e alunos de pós-graduação. Bom, as reuniões do grupo, salvo alguns semestres atípicos, elas ocorrem de 15 em 15 dias, sempre às quartas-feiras, no Centro de Estudos Mineiros. Nesse semestre vai ser de 17 horas até às 19. E as discussões, geralmente, elas variam entre a discussão de uma bibliografia ou a participação de algum convidado para discutir algum tema referente ao objetivo do grupo, Bom, no primeiro semestre de 2019, o professor José Nito, ele propôs uma dinâmica muito interessante, que foi trazer os orientandos de mestrado e de doutorado para discutir os seus temas e com o grupo, ao andar dos seus projetos e tal. E foi muito interessante, que eu acho que contribuiu muito para quem está produzindo, e tal. Bom, e além das reuniões também, que meu tempinho está acabando aqui, além das reuniões, o professor Zé Nito e a professora Márcia Almada vão fazer uma disciplina no próximo semestre, que sobre o tema cultura material e cultura escrita. Quem tiver interesse, é uma disciplina da pós-graduação, mas, assim, se alguém tiver interesse, então, muito obrigada, eu espero ter esclarecido para vocês.
Denise pela apresentação do grupo de pesquisa coordenado pelo professor José Milton Menezes. Eu vou passar a palavra, então, para o Tainan Andrade, que vai fazer a apresentação do grupo de pesquisa Perspectiva Pictórica, que é coordenado pelo professor Magno. Boa noite. Me apresentar novamente. Meu nome é Tainan. Eu sou doutorando aqui do programa de pós-graduação aqui da História e eu desenvolvo pesquisa com o professor Magno, que é o professor de História da Arte aqui da História, né? E, bom, o grupo de pesquisa, ele foi idealizado e construído pelo professor Magno em 2007 e ele se dedica ao estudo e inventariação da pintura ilusionística brasileira, especialmente no caso Minas Gerais, mas não somente. Cabe aqui ressaltar dois principais eixos pertinentes a essa expressão artística, né? Um eixo teórico, científico, matemático, presente nos tratados que os pintores consultavam, né? Que fazia parte do repertório teórico dos pintores, e o aspecto prático, que seria a aplicabilidade desse conhecimento técnico, científico. E, bom, eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar do que se trata, né, essa pintura ilusionística. Aqui a gente tem uma pintura do final do século XV, do André Mantegna, que foi um dos precursores dessa linguagem pictórica, né? Que a gente pode ver uma simulação da espacialidade, né? É pintado. Então, assim, pode passar. Algumas décadas mais tarde, a gente tem essa Ascensão da Virgem, né, do Antônio da Correggio, que, enfim, essa pintura ilusionística, ela se trata o quê? Da simulação de elementos arquitetônicos, da simulação de espaço e uma superfície bidimensional, né? Geralmente a fresco. E essa linguagem, ela circulou no Brasil, né, no período colonial, e pode passar. Aqui a gente tem aqui uma pintura do André Pozzo, que foi o principal tratadista que versou sobre essa linguagem artística, né, que sistematizou a aplicação dessas técnicas. E o tratado dele, ele circulou bastante no Brasil, influenciando vários pintores, inclusive mineiros. Pode passar. Aqui, pode passar. Por exemplo, aqui, Pedro Alexandrino de Carvalho, que é português, através desses pintores portugueses, essa linguagem pictórica chegou no Brasil, né? Foi intermediada por esses pintores que vinham trabalhar aqui. Pode passar. Aqui está José Joaquim da Rocha, no caso em João Pessoa, né? E a gente já vê aqui uma adaptação, né, dos elementos arquitetônicos. Pode passar. Pode passar. E o Manuel da Costa Taide, que é talvez um dos pintores mais famosos aqui de Minas Gerais, ativos aqui, né? A gente vê também aqui os capitéis, né, os elementos arquitetônicos. Enfim, esse estudo, por sua natureza, né, por envolver arquitetura, por envolver pintura, por envolver questões iconográficas, né, a gente tem a figura da Virgem. Então, o grupo, ele trabalha, muito forte esse aspecto interdisciplinar, né? Então, ele envolve pesquisadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, tanto arquitetos, historiadores da arte, matemáticos, para fazer um estudo realmente sistemático. E também ele envolve pesquisadores de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. E o grupo ele faz
congressos desde 2007, ele já realizou 8 congressos internacionais e conta com 6 publicações de livros, e um, inclusive, vai sair agora em março. E é isso. Enfim, não tem muito o que falar mais. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. E, bom. Eu vou passar a palavra, então, para a Mariane Cruz, que vai fazer a apresentação do projeto Residência Pedagógica. Esse é um projeto de uma natureza um pouco diferente, um grupo de natureza diferente, um grupo coordenado pelo colegiado do curso de graduação em História. Bom, eu não vou adiantar a apresentação da Mariane, vou passar a palavra para ela. Boa noite. Eu sou a Mariane Barbosa, eu me formei aqui ano passado, ex-residente e atualmente professora da Rede Estadual de Ensino. O Residência Pedagógica, ele é uma experiência de estágio docente que tem como objetivo inserir aqui os graduandos em uma escola pública, parceira da universidade, né? No caso, a última edição começou em 2018, agosto de 2018, e foi até janeiro agora de 2020. Reuniu 3 escolas aqui de BH, 2 municipais e uma estadual. A primeira, Escola Municipal Israel Pinheiro, localizada no bairro Alto Vera Cruz, e o preceptor de lá, ou seja, o professor coordenador de História da escola, que recebeu os estagiários, na verdade foram 2, né? Eram os professores Moacir Fernandes e a Juliana Vieira. A segunda escola, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, lá em Venda Nova, tinha como preceptora a professora Terezinha da Rocha. E a terceira escola era a mais famosa, que é a Escola Estadual Pedro II, lá na Alfredo Balena. E o preceptor de lá era o professor Fernando Rosa, né? Para além dessas atividades na escola, né? E aí eu poderia citar regência de aulas, que seria a preparação e aplicação de aulas, acompanhamento de professores, acompanhamento de reuniões pedagógicas, que são muito interessantes, inclusive, conselho de classe e relacionados aos alunos, excursões, feiras, enfim, toda essa gama de coisas, inclusive uma coisa muito interessante também, acompanhamento de supervisão e direção, que é um ambiente um pouco caótico, mas enfim, relevante para quem está se formando. Enfim, a ideia era então inserir esses alunos, esses 24 residentes, nesse ambiente e fazer com que eles vivessem tudo que poderia ser vivido na escola, entender a escola como um todo, né? No meu caso, eu fui para Carlos Drummond de Andrade, né? E quando a gente iniciou lá, acabou coincidindo com o início do projeto em função da comemoração dos 25 anos da escola, né? Que acabou, a gente entrou em 2018, os 25 anos da escola foi em junho do ano passado, né? E aí a gente iniciou um projeto em torno da construção de um memorial para contar os 25 anos da escola, né? E para fazer esse memorial, a gente acessou o arquivo da escola e aí trabalhou com documentos como atas, diários antigos, projetos pedagógicos antigos, fotos, enfim. E, para além disso, a gente realizou também entrevistas orais, né? E a gente contou, inclusive, com a formação da professora Miriam, que é uma das coordenadoras, né? E a outra coordenadora é a professora Ana Paula, que vocês vão conhecer. Enfim, o resultado de todo esse processo, né, de todas essas entrevistas, na verdade foi uma reunião, né, um compilado de todas as experiências que as pessoas da comunidade em geral tinham para contar sobre a escola, né, sobre a relação delas com a escola. Perceber, no geral, a história da escola inserida na história do bairro, né, que era uma das propostas do Residência. Trabalhar a história da escola dentro da história do bairro, né. Então, o fim desse projeto se deu na construção do memorial, que foi inaugurado no dia da comemoração dos 25 anos da escola, dia 13 de junho do ano passado, né? E aí foi um momento muito legal, a comunidade assim, compareceu em massa, ex-funcionários, ex-alunos, alunos, ex-diretores, e foi um momento em que nós, residentes, vivemos nosso trabalho ali representado, né? O memorial está lá até hoje, vai ficar para as futuras gerações, enfim.
E o projeto envolveu toda a escola, inclusive o processo de realização das entrevistas foi feito pelos próprios alunos, né? O que é muito interessante, na minha opinião. A partir de tudo isso, e hoje como professora da rede pública, eu avalio o residência como uma experiência única, assim como o PIBID, uma experiência de estágio docente, diferente dos grupos de pesquisa, né? Que propõe pensar a escola, a sua função e como lidar, como trabalhar nesse ambiente caótico, né? A minha intenção aqui não é fazer uma narrativa romântica, porque não está fácil, mas perceber, em meio a tudo isso, possibilidades de fazer um bom trabalho, possibilidades de ser importante, de ser relevante, né? E, acima de tudo, eu acredito de fazer jus, digamos assim, ao que a gente viu aqui ao longo do curso, né? E, então, a partir disso, o que eu poderia deixar para vocês experimentem estágios docentes, né? O Residência, por exemplo, ele tem 400 horas. E vocês vão ver na grade do curso, o estágio obrigatório com mais horas tem 135 horas, ou seja, a residência, ao longo de todos os 18 meses de estágio, ele proporciona uma visão mais ampla da função, da profissão do professor, né? E é isso. Eu espero que vocês se aproximem dessa aula, eu espero que vocês vejam a educação com outros olhos, né? E, ao longo do curso, se formem pensando também nesse campo, né? Do ponto de vista prático e também reflexivo, né? E eu acredito diariamente que é possível fazer um bom trabalho, pelo menos apesar dos pesares. Obrigada. De novo, mais uma vez, quem vai fazer a apresentação do PIBID, que já está na nossa projeção, é o Gutenberg Cândido, então passo a palavra direto para ele. Boa noite, pessoal. Primeiramente, meu nome é Gutenberg. Estou aqui hoje para falar sobre o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Quem estava aqui no bloco anterior, ele se assemelha muito à residência pedagógica, só que ele é direcionado para pessoas que estão na primeira metade do curso. Seja porque estão deixando de fazer uma matéria ou alguma coisa assim. Então, nos primeiros 4 períodos. Basicamente, ele é como se fosse um estágio docente estendido, só que você tem uma imersão maior, porque você tem mais tempo na escola e também tem algumas reuniões. Eu vou explicar um pouco como que funciona o nosso núcleo aqui da história, quais escolas foram participantes e como que funcionavam as nossas reuniões também. Beleza. Primeiramente, no último edital, nós tivemos 30 discentes, né, que foram 30 participantes, 24 eram bolsistas, 6 eram voluntários. 3 escolas são escolas de ensino básico, elas são as participantes, cada escola tem um professor que é supervisor e é uma IES, que é a Instituição de Educação Superior, no caso a UFMG. Nós tínhamos a coordenadora, que era a Nayara Carey, e tínhamos também o apoio do Eli, que era como se fosse um co-coordenador. Instituições no geral podem participar, tanto particulares quanto públicas, só tem que ser de ensino superior, e a forma de ingresso é por edital o MEC mesmo abre um edital pela CAPES, né? E a instituição de educação se candidata, e a partir disso ela atender os critérios, ela entra no projeto. Pode passar. Como que a gente organizou o nosso núcleo? A gente foi selecionado por edital interno, foi por avaliação do histórico escolar e por carta de intenção. Depois disso, dos 30 selecionados, a gente teve uma reunião preliminar que falou quais seriam as escolas participantes, quais seriam as possibilidades, como se organizaria. Nós decidimos que haveria um ciclo de escolas. Cada semestre, um grupo ficaria nessa escola. Durante o projeto foi readequado de acordo com as necessidades e possibilidades de cada um. Só que eu acho que é uma coisa que funcionou razoavelmente bem, porque deu para ter uma dinâmica muito boa. Eu só consegui participar ativamente de 2 escolas, vamos falar daqui a pouquinho. A gente começou em agosto de 2018, então a gente fez o segundo semestre de 2018, primeiro de 2019 e segundo de 2019. A gente tinha um encontro toda sexta-feira aqui na UFMG, acontecendo na FAI na sexta de manhã, e uma vez por semana a gente tinha que ir também na escola, então eram 4 horas na escola pelo menos e 4 horas aqui no encontro. As escolas participantes escolhidas pela coordenadora foi o Escola Municipal Milton Campos, que fica no bairro Mantiqueira, também a Escola Estadual Cândido Portinari, que fica ali no Salgado Filho, que acabou entrando depois, na verdade, mas acabou escolhendo falar aqui,
e a Escola Estadual Afonso Neves, que fica aqui no São Francisco. Essas escolas têm algumas semelhanças, têm algumas coisas muito incomuns. Por quê? Por exemplo, quando você joga, por exemplo, Mantiqueira, bairro Mantiqueira G1, ou bairro São Francisco G1, bairro Salgado Filho G1, majoritariamente você vai encontrar notícias sobre violência, sobre homicídio. Então são regiões que têm um nível de criminalidade muito alto, um nível de violência muito alto, e ao mesmo tempo são escolas que são regionalmente referência. O Mantiqueira é uma escola a que eu fui menos, que eu vou falar primeiro, que é a Milton Campos, uma escola que é muito grande. Uma coisa que eu resolvi destacar, ela tem um projeto muito legal da Semana da Consciência Negra, e que não é só aquela brincadeira de colocar fotinho ou alguma coisa assim. Eles realmente têm um projeto que fala sobre dança, que fala sobre cultura, que fala sobre tudo isso, e que eu achei que é muito eficaz e funciona desde o ensino, funciona com os meninos desde mais novos até o final do ensino fundamental assim. A segunda é o Afonso Neves, que fica aqui no São Francisco. É uma escola que ela é muito pequenininha em comparação às outras duas, que são muito grandes. E só que é uma escola que ela é muito bem equipada. Ela tem uma sala de informática, ela tem uma sala multimídia, ela tem instrumentos musicais, e ela é muito bem decoradinha, muito bonitinha. E a primeira atividade que a gente desenvolveu lá, no primeiro semestre, foi um trabalho sobre fake news. Então a gente reuniu os alunos, que na época eram 6º, 7º e 8º anos, e fizemos esse trabalho sobre fake news, que era na época da eleição, então uma coisa estava muito em voga na época. A terceira escola que a gente trabalhou esse semestre foi a Escola Estadual Cândido Portinari. Essa escola foi a escola que eu fiquei mais tempo, então é que eu tenho mais propriedade para falar. Eu fiz meu primeiro estágio, eu fiz lá também, com a mesma professora que foi supervisora. E é uma escola que era muito grande. Ela é um bairro que é um bairro de uma classe média mais ou menos, classe média baixa, alguma coisa que é o Salgado Filho. Só que ao mesmo tempo ela é rodeada por várias periferias materialmente esquálidas, tipo a Ventosa, tem o Nova Sintra, tem o Nova Granada. Então o público que o Cândido Portinari recebe é majoritariamente um público muito pobre, que é uma cultura muito de periferia. Ao mesmo tempo que ele tem essa cultura de periferia, alguns professores têm uma cultura que é totalmente diferente. Então gera um embate que é muito, para a carreira docente, é muito enriquecedor para o aprendizado, só que na prática vai ser uma coisa meio triste. Nessa última escola a gente também tem uma presença policial, que difere muito do Afonso Neves, por exemplo, porque no Afonso Neves a professora relatou para a gente, a professora Mariette, que o policial ia lá para falar sobre o PROERJ, alguma coisa assim, e ajudava muito, questão de violência contra a mulher. Já no Cândido Portinari, o policial já ia mais um caráter mais repressivo. A gente presenciou muitas vezes violência verbal, eu já ouvi falar muito de violência física lá mesmo. Então, com essas dinâmicas, a gente vai pegando muita prática docente. A grande importância do PIBID é isso, porque no estágio, a gente tem aí estágio de 60 horas, estágio mais longo de 135 horas, só que você vai ali, sei lá, você fica aí 2 meses na escola, 1 vez por semana, e pronto, você não consegue ter uma imersão real na prática docente. Porque quando você está na escola ali há 6 meses ou há 1 ano, os alunos te veem de forma diferente. Eles já te veem como parte docente e não tem aquele respeito inicial que é só porque você é novo. Ele já te enxerga como professor, ele te enxerga como uma referência, e ao mesmo tempo isso é positivo, isso é negativo, desse lado que o respeito pode diminuir por ser novo, mas também é positivo porque você pode conquistar o próprio respeito. Então acho que o grande diferencial do PIBID é essa questão de você conseguir estar imerso na prática docente, tanto pelos pontos positivos quanto pelos negativos, porque a gente conhece a escola o lado que a gente não entende. Porque, por exemplo, quando eu entrei na graduação, eu achava que minha maior dificuldade seria com os alunos. Eu tinha muito medo de entrar em sala de aula. Mas quando eu cheguei na escola, eu vi que minha maior dificuldade, na verdade, foi com os colegas de trabalho, por exemplo. Porque existem forças ideológicas combatendo muito na escola, principalmente atualmente no ramo da história. Então é um cenário que é de muita luta, que é de muita defesa e que é de muito prazer também. Você recebe muito carinho. Eu acho que é muito interessante a participação de quem puder. O PIBID foi renovado, mas eu ouvi falar que o número de participantes desceu muito. Eu acho que a residência, que é o número que tem mais concreto, eu acho que desceu de 24 ou 30 para 12, uma coisa assim. O PIBID eu acho que foram para 8, pelo que eu ouvi falar, dos 30 foram para 8, então ficou um número muito reduzido na área de humanas, que é um projeto político do governo também, que a gente sabe que é de sucateamento mesmo dessas áreas. Mas, de qualquer forma, são experiências enriquecedoras, são experiências que são muito felizes às vezes, mas também muito tristes. No Cândido Portinari a gente passou por um caso de suicídio na escola, então são momentos que você tem que ter um emocional muito forte e que a graduação em si não te prepara para isso, porque os estágios não têm tempo suficiente para que você tenha essa imersão. Mas se tiverem oportunidade, participem do PIBID, participem da residência, ou, caso não tenha essas 2 oportunidades, tentem ficar mais nos estágios. Os estágios são, por exemplo, pelo menos 30 horas na escola, mas vocês podem ficar mais, quem tiver mais tempo, né, quem não trabalhar, alguma coisa assim, ou puder ir mais de uma vez na semana. Eu acho que é uma experiência muito enriquecedora. No meu primeiro estágio eu consegui ir várias horas, quando eu não trabalhava na época, só fazer estágio. Então é uma coisa que eu recomendo. Okay?
E quem tiver alguma dúvida pode perguntar no bloco final de perguntas. E muito obrigado. Agradeço ao Gutenberg pela apresentação do PIBID, que é outro programa que nos deu muita alegria poder acolher aqui nessa mesa. E passo a palavra, então, para o Vinícius Cruz, que vai fazer a apresentação do Grupo de Estudos Militares e Policiais. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Departamento de História e à Comissão Organizadora pelo convite. E, me apresentando, meu nome é Vinícius, eu venho apresentar o Grupo de Estudos Militares e Policiais. O grupo é um projeto discente iniciado no primeiro semestre de 2019 com o objetivo de reunir os estudantes que desenvolvem alguma pesquisa relacionada ao campo de História da Segurança Pública e também todos aqueles que estão interessados em iniciar o estudo da área. Tanto mundialmente quanto no Brasil, a polícia, como objeto histórico, tornou-se trabalho de historiadores nas últimas décadas, sendo então uma área ainda pouco explorada e, consequentemente, com muito a se descobrir. Porém, essa não costuma ser uma área de fácil acesso pelas fontes acadêmicas e menos aberta ainda pelas instituições policiais. Eu, então, adaptei um texto do David Bailey, que foi estudado pela gente nos encontros passados. Ele é cientista político, consultor da Policy Foundation de Washington e professor de Justiça Criminal na Faculdade de Estado de Nova York. Então, o texto que eu adaptei dele. O pouco interesse sobre a polícia nos meios acadêmicos é, de fato, curioso. A manutenção da ordem é a função essencial do governo. Não apenas a própria legitimidade do governo é, em grande parte, determinada por sua capacidade em manter a ordem, mas também a ordem funciona como critério para se determinar se existe, de fato, algum governo. As atividades policiais também determinam os limites da liberdade numa sociedade organizada, algo essencial para se determinar a reputação de uma democracia. Que fatores devem ser considerados para a falha constante do meio acadêmico em lidar com a polícia? Eu, no caso o autor, sugeriria 4. Primeiro, a polícia raramente desempenha um papel importante em grandes eventos históricos. Suas atividades são rotineiras demais, sua presença é disseminada demais e sua clientela é comum demais para compor os assuntos de uma grande drama. Significativamente, quando a polícia desempenha um papel maior na política, o meio acadêmico presta atenção nela, como na Rússia do século XIX, na Alemanha do século XX, no Brasil, a partir do golpe de 1964, e podemos pensar também no Brasil, agora a partir de 2019. Segundo, policiamento não é uma atividade glamurosa, de alto prestígio. Suas tarefas, mesmo aquelas ligadas à investigação criminal, são maçantes e repetitivas, conduzidas por pessoas bastante comuns em instalações frequentemente de mau gosto ou decrépitas. O policiamento ainda é visto, na maioria dos países, como algo pouco profissional. Terceiro, o policiamento também pode ter sido negligenciado porque é repugnante moralmente. Coerção e controle podem ser considerados necessários na sociedade, mas não são agradáveis. Guerreiros podem dramaticamente entrar em batalhas por grandes causas, tais como a democracia ou a libertação nacional. É mais difícil justificar do mesmo modo o trabalho policial. A atividade policial representa o uso da força da sociedade contra ela mesma. A relutância do meio acadêmico em estudar a atividade policial talvez represente uma negação de lidar com a coerção em assuntos domésticos. Reflete um certo receio de se associar a forças controladoras, conservadoras, que refletem o status quo. Quarto ponto. Aqueles interessados em conduzir estudos sobre a polícia enfrentam enormes problemas práticos. Não apenas o acesso à polícia é problemático na maioria dos países, como também o material de documentação normalmente não é coletado, catalogado e disponibilizado em bibliotecas. No Brasil, pós-2019, isso pode ser ainda mais complicado, já que cada vez fica mais evidente a desconfiança em que os militares olham para as universidades e quanto determinados grupos atentam contra a democracia. Em resumo, um acadêmico que estuda polícia deve estar disposto a realizar um trabalho de campo intensivo em ambientes cheios de desconfiança, dobrar a intransigência burocrática,
tornar-se politicamente suspeito e socialmente mal visto. Finalizando, convido todos os interessados a se encontrarem com a gente. Estudar polícia no Brasil e, principalmente, pensar ela de forma crítica pode ser desafiador e com algumas barreiras, mas juntos podemos mais. No Facebook, vocês podem encontrar a nossa página como facebook.com/GEMP, G-E-M-P, História, ou procurar GEMP, Grupo de Estudos Militares e Policiais, e também pode entrar em contato comigo. No caso, geralmente, desde o semestre passado, a gente costuma encontrar quinzenalmente, nas terças-feiras, no Entre Turnos, ou seja, 5h15 até às 7 horas, mas o calendário para esse semestre ainda não definimos. Obrigado. Eu passo a palavra, então, agora para a Mariana Kamizaska, que vai fazer a apresentação do Laboratório de História do Tempo Presente. Boa noite a todos. Meu nome é Mariana Kamizaska. Eu sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação em História e vou apresentar o Laboratório de História do Tempo Presente. Aqui na primeira página tem o site do laboratório, então para quem se interessar por conhecer mais e ter mais informações sobre o laboratório, pode consultar a página. O Laboratório de História do Tempo Presente, ele é recente, ele foi criado recentemente, em 2018. E aí, o que eu trouxe aqui para falar é sobre o que é o tempo presente, né? O que vem a ser o estudo do tempo presente. Os historiadores começaram a tratar desse tema depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois do trauma causado pela Segunda Guerra. E aí a historiografia começou a se dedicar mais aos estudos do tempo presente. No Brasil, o trauma foi causado pela ditadura militar, né? Após o golpe de 64. Então, os estudos do grupo são relacionados principalmente a temas ligados com a questão pós-ditadura militar no Brasil e pós-Segunda Guerra Mundial. Então, não são apenas estudos voltados para o Brasil, mas principalmente no Brasil. Como eu falei, ele foi criado em 2018, a partir da aproximação de 2 núcleos antigos já existentes no departamento. O primeiro é o núcleo de História Oral, coordenado pela professora Miriam. O núcleo de História Oral é bastante antigo, né, tem 30 anos, foi criado em 1989. No período de criação do núcleo, ele era interdisciplinar, tinha professores de vários departamentos, mas hoje o núcleo é uma iniciativa do Departamento de História. E o grupo de pesquisa História Política e Culturas Políticas na História, que também já é mais antigo, coordenado pelo professor Rodrigo. Então, os 2 professores se uniram para criar o Laboratório de História do Tempo Presente, que são os coordenadores, e além deles, o laboratório conta com 16 pesquisadores entre mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos da UFMG. As principais iniciativas do laboratório são orientar pesquisas acadêmicas referentes ao tema, produzir e organizar acervos. Então, no site, quem tiver interesse em acessar o site já vai ver que tem parte do acervo do Núcleo de História Oral já está disponível online. Então, vocês podem consultar as entrevistas feitas ao longo desses 30 anos no site do laboratório, e são entrevistas de temáticas diversas. E também outros acervos documentais. Também já começou a ser colocado no site documentação de Washington, que o professor Rodrigo reuniu no pós-doutorado dele, quando ele esteve nos Estados Unidos, e a gente também já está alimentando o site do laboratório com esse acervo. Então, produzir e organizar acervos, né? Além de organizar eventos acadêmicos, preparar publicações e coordenar grupos de discussões. O núcleo de História Oral também
grupo de pesquisa do núcleo, que a gente se reúne semanalmente para discutir temáticas ligadas à história oral. E o laboratório, né, ele é recente, né, tem 2 anos, e nesses 2 anos ele já organizou alguns eventos e publicações. O primeiro deles foi o 3º Colóquio Pensar as Direitas na América Latina, que foi um evento internacional que ocorreu aqui na UFMG e deu origem ao livro, né, de mesmo nome. Até o Bruno é um dos pesquisadores que publicou lá, apresentou no colóquio e publicou no livro, né. No ano seguinte, o ano passado, o laboratório também realizou o 2º Seminário de História Oral, um lugar de interseções, em comemoração aos 30 anos do Núcleo de História Oral. E o evento também aconteceu aqui na UFMG. Além desses 2 eventos maiores, o laboratório também promoveu diversas palestras. Sempre a gente está divulgando também essas palestras com temáticas ligadas ao tempo presente. Então, aí eu coloquei algumas das palestras que aconteceram em 2019. Né? Foram várias palestras que o laboratório promoveu. Aí, outras palestras promovidas pelo laboratório. E o trabalho é esse. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o laboratório pelo e-mail. E a sala é a sala do Núcleo de História Oral, que fica aqui no 1º andar, na 1033. Quem tiver interesse em participar também pode ir na sala ou mandar e-mail. É isso. Agradeço a Marina pela apresentação do Laboratório de História do Tempo Presente e vou passar a palavra, então, na sequência, para a Clara Duarte, para a Clara Duarte, que vai fazer a apresentação do Grupo de Estudos de História Intelectual e História da Historiografia, coordenado pela professora Mariana Silva. Boa noite, meu nome é Clara Duarte. Eu, como o professor falou, estou representando o Grupo de Estudos em História Intelectual e História da Historiografia. A proposta do grupo é promover o diálogo entre essas 2 áreas e partindo da ideia que elas apresentam contribuições bem valiosas entre si, uma para a outra, né? De um lado tem a história intelectual, que pode dar bases teóricas e metodológicas para as discussões da história da historiografia, principalmente quando a gente fala de questionar cânones e discussões dos papéis das instituições, redes, suportes, etc. E a história da historiografia, por sua vez, tem potencial de dar densidade teórica à história intelectual, sobretudo por um exercício reflexivo sobre a prática de historiadoras e historiadores. Esse grupo de estudo ele é bem recente, ele começou no 1º semestre do ano passado, e ele começou a partir do meu interesse e do interesse da minha colega Maria Clara, na pesquisa da professora Mariana Silveira. Aí a gente marcou uma reunião com ela e, além da gente começar uma iniciação científica, a gente também decidiu iniciar esse grupo de estudos. No 1º semestre do grupo de estudos, que foi o 1º semestre do ano passado, a gente começou com temas de discussões mais introdutórias sobre a história intelectual e sobre a história da historiografia. Fizemos abordagens mais clássicas estabelecidas no campo, como a história dos intelectuais, a história dos conceitos, e contextualismo linguístico. E a gente pensou numa estratégia de intercalar textos mais teóricos com textos mais de análise empírica, né? E a gente também decidiu fazer um recorte geográfico do Brasil nesse 1º semestre. Aí o 2º semestre do grupo, que foi o 2º semestre do ano passado, a gente propôs como tema pensar os diferentes suportes da história intelectual. Então, nas nossas reuniões, a gente discutiu impressos, arquivos, livros e edições, viagens, congressos, associações, etc. E no semestre passado, uma reunião que me chamou muita atenção, foi bem produtiva, foi sobre arquivos de mulheres e mulheres inarquivadas.
que a gente discutiu as consequências de não ter arquivos de mulheres, ou acho que também para colocar essa categoria de gênero na discussão sobre arquivos, e eu julgo que foi bem produtivo. E o tema desse semestre de agora, né, 2020/1, vai ser perspectivas historiográficas que pretendem transcender fronteiras, ou seja, a gente vai pensar as potencialidades e os limites das diferentes propostas, pesquisas de história que querem superar o enquadramento nacional nas pesquisas históricas. Enfim. E nesse semestre, pela primeira vez, a gente vai fazer 2 encontros com convidados, que a gente não é a primeira vez que a gente faz isso. Um dos encontros a gente vai receber o professor Alexandre Marcucci, do departamento, e no outro vai ser o professor Ricardo Zontak, da Faculdade de Direito da UFMG. E para terminar, para falar uma coisa, as questões mais práticas do grupo, a gente tem um cronograma por semestre, que a gente separa os textos obrigatórios e os textos complementares de cada encontro. As reuniões são quinzenais, duram 1h40, acontece na sala do Projeto Brasiliana, que é a sala 205 do anexo. Esse semestre, especificamente, as reuniões vão ser nas quartas-feiras, de 5h20 às 7h, e vai começar na quarta que vem, dia 11 de março. As discussões são feitas de forma bem horizontal e não tem sistema de relatoria. E uma coisa que eu acho bem interessante é que no final de cada semestre a gente costuma discutir de forma conjunta qual vai ser o tema para o próximo semestre, que a gente vem escolhendo junto desde então. E, por fim, no final do semestre são dados certificados de participação por reunião, sendo que uma reunião contabiliza 5 horas de atividade. E eu acho que é isso. Se alguém tiver interesse, pode me procurar, ou procurar a Maria Clara ou a professora Mariana Silveira também. E é isso. Agradeço a Clara pela apresentação do grupo de estudos de história intelectual, história da historiografia, e eu vou passar a palavra então para a Carolina Otero, que vai fazer a apresentação do grupo de pesquisa Ritualizações do Poder e do Tempo, coordenado pelo professor Douglas Átila Marcelino. Por favor. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer o pessoal da coordenação de Semana de História, né, pela oportunidade de estar aqui apresentando o grupo. Então, nosso grupo é um grupo mais ou menos recente, começou a se reunir em 2015. E, primeiramente, a dinâmica mais geral do grupo. É um grupo coordenado pelo professor Douglas Átila Marcelino, que é o professor aqui da Casa de Teoria da História, História da Historiografia e Historiografia Brasileira. As reuniões são, geralmente, a cada 3 semanas, e a dinâmica do grupo é a seguinte: a gente se reúne para debater bibliografia, textos, e para debater as pesquisas dos membros do grupo, tanto pesquisas de graduandos, mestrandos, doutorandos, todos os níveis, né, de pesquisa. Pode passar. É um grupo de estudo da área de teoria da história e história da historiografia. O que é isso e que concepção de teoria é essa, né, que a gente está trabalhando? Principalmente para quem está chegando agora no curso, né? Então, é um grupo que busca pensar o que é a escrita da história, o que é o conhecimento histórico, né? Quais práticas, instituições e escrita estão envolvidas no conhecimento histórico, e, principalmente, a gente busca responder essas questões olhando para a história da historiografia. O que isso significa? A gente quer entender como, ao longo do tempo, diferentes historiadores ou intelectuais produziram conhecimento histórico e representaram o passado. As pesquisas e as discussões se concentram nesses 3 eixos temáticos dentro da teoria da história e história da historiografia. O primeiro dele é pensar as várias formas de representação do passado. A gente trabalha com um conceito bem amplo de escrita da história. Não é só a história escrita por historiadores na universidade. A gente pensa outras formas de representação do passado.
o grupo foca principalmente, além da historiografia, em comemorações cívicas. O que isso quer dizer? A gente pensa as festas, os debates, todo o movimento dos intelectuais ao redor das festas de comemoração dos eventos, dos personagens da história nacional, ou da história mundial, enfim. A gente tenta pensar como se comemora os momentos que são considerados fundamentais do passado. Como os grupos sociais recordam e rememoram a sua própria história. Então, esse é um foco do grupo, né? Essas festas cívicas, que são também objeto de disputa, né? Como diferentes grupos sociais rememoram o passado e quais disputas estão envolvidas nessas rememorações. Alguns exemplos, só para ficar mais concreto. A gente discutiu no grupo os centenários da independência no Brasil. 2, nesse sentido, qual que é o sentido da independência? Qual concepção de nação está nessas comemorações diversas dos centenários? O 13 de maio também, quem discutiu, a data da abolição. Os diferentes grupos sociais que disputam essa data. E, por fim, isso é mais a pesquisa do Douglas, mas outros membros do grupo também estão falando sobre isso, os funerais. Principalmente os funerais de intelectuais e políticos, que, por movimentarem muitas pessoas, acabam sendo um momento de ritual, de comemoração coletiva, que se fala desses sujeitos, mas ao mesmo tempo se fala da história da nação, se fala do passado, se fala também dos sentidos que a gente vai construir para o futuro da comunidade política. Então, todas essas comemorações cívicas, a gente pensa no grupo. E pensando que essas comemorações cívicas são uma forma de escrever a história. Porque quando você está lá no 7 de setembro, numa parada, num desfile, ou quando a imprensa vai falar desse passado, ela também está escrevendo a história de uma forma. A literatura, né, e a arte em geral, a gente pensa como escrita da história. A gente tem um doutorando, o Denilson, que pesquisa Cecília Meirelles. Aí ele fala um pouco tanto da poesia da Cecília quanto dos artigos que ela escreve para o jornal, pensando nas representações do passado, nessas escritas que não são de historiadores, mas também representam o passado. E, por fim, a imprensa periódica, né, como eu já disse, que também veicula uma série de representações sobre o passado. Tudo isso para dizer que é uma concepção bem ampla e larga de escrita da história. Qualquer representação do passado, mesmo aquela não feita por historiadores, interessa ao grupo de estudo. Outro eixo, que tem tudo a ver com o de cima, é a dimensão política da escrita da história e da representação do passado. O que eu quero dizer com o político? Tem a ver, lógico, né, com o envolvimento ideológico e partidário dos historiadores, das pessoas que escrevem história, das pessoas que organizam as comemorações, mas principalmente com a forma como essas pessoas dotam de sentido a comunidade política, né? Numa comemoração, vou dar um exemplo, uma comemoração de um 7 de setembro, está envolvida uma concepção de nação, uma concepção de república, uma concepção de liberdade, e às vezes a própria organização da comemoração dá indícios sobre essas concepções. Além disso, a gente pensa o político como construção e mobilização de afetos, né? Qual tipo de afeto uma escrita da história desperta, né? Qual tipo de sentimento se quer despertar? Qual tipo de coletividade se quer construir a partir dessas comemorações, dessas escritas? E, por fim, o último eixo, que tem muito a ver com o grupo da Maria que estava apresentando, é diálogos entre história da historiografia, história intelectual e história dos intelectuais, que tem tudo a ver com o grupo de vocês, né? Que é como a escrita, para pensar a escrita da história, tem que pensar esse sujeito, em quais redes de sociabilidade esse sujeito está inserido, como ele se insere no campo intelectual. Tudo isso faz com que a gente use a história dos intelectuais para pensar também a escrita da história. E a história intelectual para pensar o próprio texto do historiador, né? Os conceitos que ele mobiliza, como ele representa o passado, quais recursos narrativos, como que se dá a construção do enredo. Tudo isso são ferramentas da história intelectual que a história da historiografia e a teoria da história também incorpora, e o grupo de estudo também busca trazer textos sobre esse diálogo. Pode passar. Como sugestão do Douglas, eu achei que fazia sentido, a gente trouxe uma pesquisa de
2 membros do grupo de estudo para ficar mais concreto, para vocês entenderem qual que é mais ou menos o que é debatido no grupo de estudo. Só para apresentar, eu trouxe a pesquisa da Érica, que é doutoranda aqui no departamento, e ela estuda o Gustavo Barroso, que foi um intelectual que viveu entre 1888 e 1959. E a pesquisa da Érica é a atuação do Barroso no Museu Nacional. Ela busca pensar qual escrita da história está lá naquele museu. Para isso, ela pega a arquitetura do museu, como os objetos são dispostos na sala, a construção de legenda. Então, tudo isso é para dar uma ideia geral de que a escrita da história também se dá nos espaços, também se dá nos espaços museológicos, se dá na forma como os objetos são distribuídos. E ela busca pensar, por exemplo, uma história que fosse também sentida e que despertasse o afeto das pessoas. É um outro objetivo da Érica, né? No sentido de que o Gustavo Barroso tinha muito uma intenção de que os livros dele despertassem sentimentos nas pessoas, despertassem patriotismo, fanismo, uma relação de muita proximidade e amor com o passado nacional. E, por fim, o empenho dele de que os Dragões da Independência, que é um regimento militar que de alguma forma protege, né, a área presidencial, como esses Dragões da Independência tinham que usar uma indumentária própria, uma roupa própria no 7 de setembro, o que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, da importância das comemorações na escrita da história e na forma como a gente lembra o passado. Só para terminar, um outro exemplo de uma pesquisa que a gente vem debatendo é a da Laura, a mestranda Laura Jamal Cacheta, né, que ela pensa um pouco a Alice Canabrava, que é uma historiadora, e ela busca pensar como a Alice constrói a sua própria identidade de historiadora. Como que é para uma mulher, nesse período que ela começou a entrar na universidade, como que é para essa mulher ser historiadora num meio que era predominantemente masculino e em que as relações de gênero acabavam configurando uma série de relações de poder também. Então, a Laura pesquisa cartas, o que mais uma vez é um diálogo com a história intelectual, né? As cartas da Alice, os artigos de jornais que ela escreve e a recepção da obra dela. E na recepção a gente vê o tempo todo, a partir da pesquisa da Laura, como que é a recepção da obra de um historiador. O tempo todo é isso só falado na recepção, nas resenhas de outros historiadores homens, né? Que ali é a obra de uma mulher. E que isso faz com que ele esteja num outro lugar. Por mais que seja uma historiadora que ficou consagrada depois, as relações de gênero estão implicadas o tempo todo na trajetória intelectual dela e na própria recepção das obras da Canabrava. A gente escolheu, né, essas duas pesquisas só para representar, tem um recorte bem pequeno para vocês entenderem o que é debatido no grupo de estudo, né, as áreas gerais, os temas. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida. Se alguém, eu não coloquei isso no PowerPoint, mas se alguém tiver interesse, né, em entrar no grupo de estudo e mostrar a pesquisa, levar a pesquisa, por favor, mandar um e-mail para o Douglas. O e-mail eu vou falar que eu não coloquei, é douglasatila, com 2 T's, @gmail.com. E é isso, vai ser um prazer debater a pesquisa de todo mundo. É isso, obrigada. Agradeço a Caroline pela apresentação do Grupo Ritualizações do Poder e do Tempo. Para a gente encerrar, então, essa mesa de apresentação dos grupos de pesquisa, eu vou passar a palavra para a Karina Rezende, que vai fazer a apresentação de mais uma das iniciativas discentes dentre os nossos grupos de estudo e pesquisa, que é o NEPAT, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Autoritarismo e Totalitarismo. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Quero muito agradecer à comissão organizadora, tanto pelo convite, quanto por fazer um evento tão significativo como esse. Assim, a gente estava até discutindo lá fora como que fez falta, quando eu entrei, ter um evento como este. Meu nome é Karina Rezende, eu sou mestranda da linha de História e Cultura
Culturas Políticas, aqui do departamento, e me formei aqui na UFMG, e sou uma das coordenadoras do NEPAT, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Autoritarismo e Totalitarismo. Como o Alexandre já mencionou, é uma iniciativa discente, então é um grupo formulado por 6 estudantes da casa. Então são estudantes da graduação, graduadas e pós-graduadas aqui. É exatamente o que eu falei. A gente trouxe para apresentar um pouquinho de cada uma de nós aqui da coordenação, são 6 coordenadoras. Aqui a primeira delas, algumas estão aqui, na verdade, é a Maria Visconti, a doutoranda aqui do departamento, já deu várias disciplinas aqui no departamento, na PUC, e ela, na dissertação de mestrado dela, falou sobre a resistência nos panfletos da Rosa Branca, e hoje, no doutorado, pesquisa a autorrepresentação dos nazistas no julgamento de Nuremberg. Pode passar. Essa sou eu, no caso. Eu pesquiso sobre as relações entre política e religião na Alemanha nazista, com foco nos sermões de um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. E, a partir disso, a gente está querendo mostrar para vocês como que os eixos de pesquisa, apesar de serem focados em temáticas relacionadas ao autoritarismo e totalitarismo, são amplos, de uma certa forma. A Ana, ela é mestranda também da linha de Histórias e Culturas Políticas, e ela pesquisa sobre um intelectual chamado Alfred Rosenberg, e pesquisa as categorias de ariano e judeu dentro da obra dele, né? Um trabalho teórico muito interessante que ela tem desenvolvido no mestrado. A Sara é graduada aqui pela UFMG e ela pesquisa a autorrepresentação do Führer, do Adolf Hitler, nos seus próprios discursos, como que ele se constitui como líder e como autoridade política em diferentes momentos da carreira dele, né? Política. A Bárbara é graduanda aqui da instituição, está no finalzinho do curso. Os focos de pesquisa dela são em relação à literatura e pensando tanto no contexto do totalitarismo quanto no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, para quem gosta de literatura, temos a Bárbara no nosso grupo. E, por fim, a Clara, que está no meio da graduação. Os focos de pesquisa e discussão dela são a respeito da ascensão da extrema-direita, do totalitarismo e de regimes autoritários e as reverberações dessas manifestações até os dias de hoje, século XXI. E a gente trouxe aqui um pouquinho quais que foram as atividades que nós promovemos. O nosso grupo teve início no ano passado, para apresentar para vocês tanto o que nós fizemos até então, quanto para convidá-los para as nossas próximas atividades esse semestre. Nós tivemos um evento 80 anos da Segunda Guerra Mundial, que foi um evento inaugural, que a gente ficou muito feliz mesmo de ter feito, porque foi um evento que teve uma adesão muito grande, tanto daqui, de estudantes de Belo Horizonte, quanto de outras cidades e até mesmo outros estados. E no evento, a gente teve uma série de atividades. Tivemos 3 minicursos, que eu vou mostrar para vocês os cartazes, 7 mesas discentes e docentes. Convidamos professores e pós-graduandos também de outras áreas do conhecimento. 8 mesas de comunicação livres, que foram destinadas para os estudantes da graduação, né, poderem participar. E participaram estudantes tanto do início, quanto do meio, quanto do fim da graduação, uma coisa que foi muito legal. E 21 trabalhos apresentados, o que foi muito bom para um primeiro evento que a gente promoveu. Aqui a gente trouxe as 3 artes dos minicursos que nós promovemos, né? A Segunda Guerra para além dos campos de batalha, quadrinhos em Segunda Guerra Mundial e desnazificação e desestalinização, que foram os 3 minicursos que integraram o evento e, como vocês podem ver, alguns deles foram compostos por parceiros nossos, né? Que nos auxiliaram aí na organização. Aqui algumas fotos do evento para vocês verem, né? Aqui, inclusive, a gente está com algumas das nossas parceiras. A Denise Hollenberg foi uma das convidadas, né, na mesa de abertura. A professora lá do Rio, foi muito interessante. E foi um evento muito, muito legal como divulgação.
edição que a gente promoveu no ano passado foram as leituras e debates sobre obras que nós consideramos que são importantes para entender as temáticas que discutimos. E as duas obras que nós selecionamos para discutir foi Minha Luta, Mein Kampf, o livro escrito por Adolf Hitler na prisão, e Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. E a nossa intenção foi, a partir dessa discussão, a gente poder formular determinados conteúdos, apresentações e minicursos para divulgar e democratizar mesmo esse conhecimento que a gente tem produzido e que a gente tem feito análises em conjuntos nas nossas discussões. No ano passado também nós tivemos a primeira edição do nosso simpósio temático, Coagir, Consentir, Resistir e Imaginar, que foi a primeira edição no EFIS, né? Vamos ter mais uma, vou mostrar para vocês já. E a gente teve mais de 20 apresentações, né? Que foram desde literatura até questões relacionadas ao autoritarismo no Brasil, a nazismo. Então foi um evento muito relevante para a nossa formação no ano passado, né? E agora, fazendo convite para vocês das atividades que nós vamos propor agora em 2020, nós vamos propor 2 minicursos neste primeiro semestre, que a gente vai apresentar aqui, são as propostas do primeiro semestre. Um dos minicursos é um minicurso justamente sobre o Minha Luta, que foi o livro que nós analisamos em conjunto, e nós vamos abrir as inscrições em breve, vocês vão poder se inscrever pelas nossas redes sociais. E o minicurso vai acontecer em abril, vamos discutir conceitos principais para se entender a ideologia nazista, o que a gente considera fundamental, tendo em vista, né, cada vez mais o fortalecimento de discursos de extrema-direita, discursos autoritários. A gente vê a necessidade de discutir as raízes, né, das ideologias. E um segundo... Não, pode voltar. Obrigada. O segundo minicurso é um minicurso que eu vou ministrar no EFIS, em maio. Aqui está até o banner de divulgação, que é para discutir um pouco sobre os conceitos de religião política, religião civil, fé cristã e como que isso se relaciona, ou poderia se relacionar, com o totalitarismo nazista. Uma outra questão que nós estamos propondo são as leituras públicas. Então, pelo menos uma vez por semestre, nós vamos abrir um espaço, né? Nós selecionamos 3 textos previamente e vamos abrir um espaço para que vocês possam escolher qual texto vocês acham mais relevante para uma discussão. Então, no final da semana, a gente vai abrir a enquete para vocês poderem votar, né, nos 3 textos, e o texto que vocês selecionarem, nós vamos trazer para uma discussão em março mesmo, este mês. Outro projeto que nós estamos iniciando esse semestre é o encontro com a pós-graduação, que é um momento que a gente considera que vai ser bem interessante, porque é um momento onde nós vamos apresentar os projetos de pesquisa das coordenadoras, né? Então, a gente vai ter uma apresentação de um projeto de pesquisa que vai ser em forma de debate aberto para que graduandos, graduados, quem quiser, possa participar. E além da gente apresentar os conceitos e as temáticas que nós discutimos, nós vamos trazer também como que um projeto de pesquisa se formula, né? Então é interessante porque pode inclusive ajudar quem está aí pensando em alguma coisa a ver como que funciona uma estrutura e como que é essa questão, né, essa vida da pesquisa acadêmica. O simpósio temático no EFIS, que eu comentei com vocês, esse semestre a gente intitulou de Era dos Extremos. As inscrições para o simpósio já terminaram, mas vocês poderão participar, quem não conseguiu escrever os trabalhos, como ouvintes, e a gente espera que vocês estejam lá conosco. Para o minicurso do EFIS, que eu citei anteriormente, as matrículas ainda estão abertas, então vocês podem se matricular ainda pelo site do EFIS. E, por fim, algo que a gente começou esse semestre, né, desde o início do ano, e tem sido muito interessante, que são as divulgações de conteúdo pelas redes sociais. Então, a gente tem 4 eixos principais de divulgação: calendário histórico, indicação de filmes, indicação literária e biografias de mulheres. E aí a gente faz uma pesquisa sobre essas temáticas e, através das nossas redes sociais, a gente traz essa divulgação. E essa divulgação tem o intuito tanto de mostrar
como que a pesquisa entre nós funciona, como abrir um espaço, né, abrir produções e conteúdos que vocês possam utilizar em sala de aula, né, algo que seja amplo e que seja, de fato, uma divulgação do conhecimento científico. Aí aqui a gente tem 2 exemplos, né, ali em cima do nosso calendário histórico. Aqui a divulgação de um filme. Aqui a divulgação de uma obra literária. E aqui a divulgação de uma biografia de mulher. E todas essas publicações, elas têm sido feitas praticamente diariamente nas nossas redes sociais. Então, vocês acompanhando, vocês vão ver como que a gente está com conteúdo aí, assim, bem extenso. Por fim, então, quero convidar vocês para nos acompanharem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no nosso site, que está aqui. Sintam-se à vontade para mandar sugestões, perguntas, né? Críticas também, se quiserem tirar alguma dúvida, nós estamos abertas. Nós vemos com um grande apreço mesmo ter uma iniciativa discente como a nossa, especialmente formada unicamente por mulheres. Então, eu acho que isso é muito significativo para a gente aqui dentro da Fafiche e na UFMG, e iniciativas como essa, eu acredito e defendo, é claro, que devem ser incentivadas e apoiadas, né? É isso.